Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. Aqui é o Luiz Carlos Burgos falando mais uma vez com vocês. No vídeo de hoje, continuando com a nossa série sobre curiosidades da eletrônica, nós vamos fazer a parte 2 do vídeo falando sobre motores gráficos. No vídeo anterior nós falamos sobre o motor DirectX, que é usado pela Microsoft. Portanto, os desenvolvedores de jogos, simuladores para usar o motor gráfico DirectX têm que prestar contas à Microsoft, enquanto que o OpenGL não precisa prestar contas porque ele é um código aberto. E o Vulkan, que é um aperfeiçoamento do OpenGL. Antes da gente continuar com essa explicação, tem um recado aqui para vocês. Olá pessoal, sejam bem-vindos à Burgos Eletrônica. Meu nome é Luiz Carlos Burgos. Eu tenho uma super promoção para vocês nas nossas lojas Burgos Eletrônica, loja.burgoseletronica.net, lojaburgoseletronica.com.br. Estão aqui na descrição deste vídeo. Você vai poder adquirir durante esse mês de abril, começando hoje, vai até dia 30, todos os nossos cursos com 50% de desconto na plataforma do Vimeo. O Vimeo é uma plataforma online, uma plataforma excelente que você pode acessar de qualquer lugar do planeta, por qualquer dispositivo, seja PC, notebook, tablet, celular, TV Smart. Então você pode acessar bastando colocar o link e a senha que você vai receber com os cursos que você compra. Então você vai comprar todos os nossos cursos, pode comprar individualmente por metade do preço normal que a gente vende, tá? Então a promoção, como eu falei para vocês, vai até dia 30 deste mês. Então aproveitem para vocês estudarem bastante eletrônica. E é claro, você pode adquirir os nossos cursos em combos. Você pode adquirir também, apenas nesse mês, todos os nossos cursos por apenas R$ 1.300, 70% de desconto. Pode pagar no cartão, pode pagar no boleto, pode pagar no depósito. E eu tenho uma outra promoção também, que são 6 cursos por apenas R$ 150, também válida para esse mês de abril. E se você está aqui pela primeira vez no canal, seja bem-vindo. Inscreva-se no canal, ative as notificações para você ser informado dos novos vídeos e lives todas as sextas às 19 horas. Você que é nosso seguidor, nosso inscrito aqui no canal, tem um aviso. Essa semana, nossa live vai ser na quinta-feira às 19 horas. Porque essa semana aqui é Semana Santa, tem o feriado, então vai ser na quinta. E se você gosta do nosso trabalho, quer ajudar e pode ajudar financeiramente o canal, não é obrigatório, você pode tornar-se membro com um pequeno valor mensal, cobrado pelo YouTube, você tem acesso a vídeos e promoções exclusivas da Burgos Eletrônica. E você que já é nosso membro, muito obrigado pela sua colaboração. Então no outro vídeo nós falamos sobre motores gráficos. Esses daqui são os motores mais utilizados, o DirectX da Microsoft, o OpenGL, que é de código aberto, usado pela Microsoft e por outros sistemas operacionais, e o Vulkan, que é um aperfeiçoamento do OpenGL. Então no outro vídeo eu falei para vocês que a CPU, que é o processador que fica na placa principal do computador, o processador do computador, ele manda os dados para a placa de vídeo, a placa de vídeo transforma esses dados em gráficos, em imagem. Na placa de vídeo tem o GPU, o processador de vídeo, e as memórias RAM. Nós vimos também, pessoal, que a quantidade de quadros por segundo que vai sair da placa de vídeo depende da velocidade da GPU e da quantidade de memórias RAM de vídeo que ela possui. Se você tem uma placa que tem pouca memória RAM e você coloca a resolução gráfica do jogo ou do simulador no máximo, você vai ter muitos dados aqui. Esses dados vão ocupar toda a memória RAM, vai ficar faltando alguns dados, a GPU vai ler os primeiros dados, vai produzir uma parte do quadro, depois o resto dos dados vai ser enviado para a memória RAM, a GPU vai ler de novo a memória RAM e aí ela vai produzir um quadro. Então quer dizer que para produzir cada quadro ela tem que ler 2 ou 3 vezes a memória RAM. Então ela perde eficiência, produz poucos quadros por segundo, como aqui neste caso, e aqui você veria uma imagem bonita, porém travando. Não daria para você simular, tá? Ou jogar. No caso, se você diminuir a resolução gráfica, diminuir a quantidade de detalhes da imagem e a qualidade da imagem, você vai ter menos dados. Aí ele vai poder aqui ocupar uma parte da memória RAM, a GPU vai fazer uma leitura só, vai produzir um quadro, e como tem menos dados para ela processar, ela produz mais quadros por segundo. Aqui você vai ter uma imagem fluida, porém mais feinha, mas com menos quantidade de detalhes, como eu falei para vocês. E a velocidade da GPU também influencia na quantidade de quadros por segundo. Portanto, as placas de vídeo de boa qualidade têm que ter uma GPU rápida e uma boa quantidade de memória RAM de vídeo, uma VRAM. Agora, pessoal, nesse vídeo aqui nós vamos falar especificamente
entre algumas diferenças entre o DirectX, o motor gráfico DirectX e o OpenGL. Como eu falei para vocês, motor gráfico é como motor de carro. O motor de carro faz o carro andar, o motor gráfico faz o gráfico andar entre o processador, a placa de vídeo e o monitor. Tá? Então vamos começar aqui pelo DirectX. O DirectX, primeiro, ele não gerencia muito bem a distribuição de dados entre os núcleos do processador. Percebam que o processador ele tem vários núcleos. Não exatamente 9, ele pode ter 4, pode ter 7, pode ter mais até. Tá? Isso aqui é só para você ter uma ideia. Então ele não gerencia muito bem essa distribuição de dados pelos núcleos da CPU. Então a CPU vai esquentar mais. Como ela vai esquentar mais, ela vai diminuir a eficiência. Ela vai mandar os dados aqui. E outra coisa, o software gráfico que usa o DirectX, ele vai usar os recursos que tem na placa de vídeo, por exemplo. Então, o software que usa o DirectX, ele já é projetado para uma configuração mínima de placa de vídeo, por exemplo, de processamento, de processador. Então, ela é projetada assim. Então, ele vai usar os recursos que tem naquela placa, vai soltar a imagem com um pouco menos de FPS em sistemas da Microsoft. Então, quer dizer que aqui nós vamos ter uma distribuição ruim entre os núcleos do processador. Nós vamos ter aqui o uso de uma parte do software, do hardware, da placa de vídeo, vai produzir um pouco menos FPS em sistemas da Microsoft. Tá? O OpenGL já consegue gerenciar melhor, já consegue distribuir melhor os núcleos do processador. Então o processador esquenta menos e é mais rápido também. E observem que o OpenGL ele vai se adaptar ao hardware que tem na placa de vídeo. Ele vai distribuir as informações de acordo com o hardware que você tem. Dessa forma, ele pode produzir um pouco mais de FPS em qualquer sistema operacional. Então, em resumo, o DirectX distribui mal entre os núcleos do processador. O OpenGL já distribui melhor. O DirectX esquenta mais o processador. O OpenGL já esquenta menos. O DirectX ele tende a ter um pouco menos de FPS do que o OpenGL, porém isso é muito relativo. Tem sistemas gráficos, jogos ou simuladores que o DirectX roda melhor, tem mais FPS do que o OpenGL, e tem outros que o OpenGL tem mais quadros. Tá? Isso é muito relativo. Na verdade eles funcionam mais ou menos assim. Ó. O DirectX ele usa os recursos que tem na placa de vídeo, ele já é projetado, o jogo ou o simulador é projetado para os recursos que ele vai encontrar e ele distribui mal os dados pela CPU. Já o OpenGL distribui melhor e ele se adapta ao hardware que você tem. Tá, pessoal? Basicamente a diferença é esta aqui. Agora, eu vou mostrar para vocês a diferença entre o motor gráfico OpenGL e o Vulkan. Que na verdade o Vulkan é um aperfeiçoamento do OpenGL, né? Então, nós vimos que o OpenGL consegue distribuir melhor os dados do que o DirectX, mas o Vulkan é o que distribui melhor. Então é o que você tem menos aquecimento na CPU. Como a CPU ela aquece menos e ela distribui melhor os dados, a transferência de dados para a placa de vídeo é mais rápida. Tá? Na placa de vídeo, os dois se comportam mais ou menos de forma semelhante. Tá? Então, a diferença é que no Vulkan eu tenho mais FPS e menos aquecimento. E no OpenGL um pouco menos FPS com mais aquecimento. Tá? O Vulkan é um aperfeiçoamento do OpenGL. Tem outra diferença que o Vulkan utiliza uma única biblioteca de APIs. Uma única biblioteca de APIs. APIs significa Application Programming Interface, que é interface de aplicativos ou de aplicações e programação. Tá? O Vulkan tem uma biblioteca só, mas no caso ela é mais simples o manuseio nas bibliotecas. E ele também permite o gerenciamento da memória da máquina, na memória RAM do vídeo, por exemplo, e da memória RAM da máquina, o Vulkan. Tá? Já o OpenGL não permite esse gerenciamento. Tá? Você tem que construir o jogo de acordo com o que você vai encontrar aqui, ó, tá? No OpenGL. No Vulkan não. O Vulkan já gerencia melhor as memórias. Tá? Então é isso, pessoal. O Vulkan é um aperfeiçoamento, ele distribui melhor os dados pela CPU e gerencia melhor as memórias do que o OpenGL. Tá? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. DirectX, OpenGL e Vulkan são motores gráficos que fazem o gráfico andar no hardware. Tá, pessoal? É claro que entre esses três motores gráficos, o OpenGL, o Vulkan e o DirectX tem jogo ou simulador que funciona melhor com um do que com o outro.
tá? Então isso é relativo. Eu quero mostrar para vocês aqui, ó. Esse daqui é o X-Plane 11. O X-Plane 11 é um simulador de voo, um simulador de avião. Ele é de outra empresa, né? O Flight Simulator era da Microsoft e depois os direitos dele foram comprados pela Lockheed Martin, que produziu o Prepare 3D. O X-Plane é de outra empresa chamada Laminar Research, que é uma empresa que fica lá na Carolina do Sul, lá nos Estados Unidos, tá? E o X-Plane utiliza como motor gráfico o OpenGL, tá? Só que eles migraram recentemente para o motor gráfico Vulkan, tá? Então vocês podem observar a diferença entre os dois motores, tá? Diferença de gráfico não tem tanta assim. A diferença maior está na velocidade dos quadros, ó. Aqui o OpenGL, para o mesmo quadro, mesma complexidade de objetos, mesmo local, nós temos aqui, ó, observe que nós temos 29 FPS, 29 quadros por segundo, e aqui na mesma configuração, ó, 37. Então o Vulkan, como ele gerencia melhor as memórias e gerencia melhor a distribuição de dados pelo processador, ele costuma ser mais rápido do que o OpenGL. Tá? Ele transfere os dados de forma mais rápida entre o processador e a placa de vídeo. Tá bom, pessoal? Então é isso que eu tinha para mostrar para vocês neste vídeo. Tá? Então, se vocês gostaram do vídeo, dê um like. Se você não gostou, pode dar um dislike, seja do caso nos comentários. Vejo vocês aqui no próximo vídeo. Não esqueçam, a live vai ser na quinta-feira às 19 horas, tá? Até a próxima.